Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 27 de julho. Ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, convoca audiência de conciliação sobre titularidade de Fernando de Noronha. O ministro é relator de uma ação em que a AGU acusa o governo de Pernambuco de descumprir cláusulas do contrato de cessão de uso de área. Esse é um dos destaques da edição de hoje. E você vai ver também. Ministério Público do Trabalho abre inquérito civil para apurar denúncias contra ex-presidente da Caixa Econômica Federal. Justiça Federal suspende leilão de imóveis entregues por doleiro do Rio de Janeiro em acordo de colaboração premiada. E ainda aumenta o número de pedidos de mudança de nomes nos cartórios de todo o país. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, marcou para o próximo dia 9 de agosto, às 3 horas da tarde, uma audiência de conciliação sobre a titularidade de Fernando de Noronha. O ministro é relator da ação em que a União pede que seja reconhecida sua titularidade sobre o arquipélago e que o Estado de Pernambuco observe todas as cláusulas do contrato de cessão de uso em condições especiais da área. A audiência prevista inicialmente para junho foi adiada a pedido da União por falta de posicionamento formal da Controladoria Geral da União e do Tribunal de Contas com relação à possibilidade de acordo. A nova tentativa de conciliação será presencial, com participação restrita às partes. A União, o Estado de Pernambuco e os demais interessados devem indicar representantes com amplos poderes de decisão até o dia 5 de agosto. A Justiça Federal suspendeu no Rio de Janeiro um leilão de imóveis no valor de 5 milhões de reais que pertenciam ao doleiro Dário Messer. Os apartamentos ficam no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, e foram entregues pelo doleiro Dário Messer em acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal. A juíza federal Caroline Vieira Figueiredo, da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, determinou a suspensão por 2 meses dos leilões dos imóveis, avaliados em 5 milhões de reais. Estavam marcados para o dia 20, quinta-feira passada, e para esta quarta-feira. A defesa do doleiro apontou que o cenário é de insegurança jurídica quanto à competência do juiz que homologou o acordo de colaboração premiada, diante do novo entendimento dos tribunais, que vem reconhecendo a incompetência do juiz Marcelo Bretas para julgar casos semelhantes à Operação Câmbio Desligo, que é um desdobramento da Lava Jato. Agora, o doleiro aguarda o julgamento do recurso em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal transformou em inquérito civil a apuração preliminar sobre denúncias de assédio moral contra o ex-presidente da Caixa, Pedro Guimarães. O Ministério Público do Trabalho determinou que a Caixa seja notificada sobre o inquérito e envie em até 10 dias uma cópia integral das investigações administrativas abertas contra Pedro Guimarães por assédio moral e sexual. O MPT abriu a apuração preliminar no mês passado, depois de o banco receber em canal interno 14 denúncias contra o ex-presidente da instituição entre 2019 e 2022. Um dia após o caso se tornar público, Guimarães entregou ao presidente Jair Bolsonaro uma carta de demissão. No texto, ele nega as acusações. Com o inquérito civil, as investigações prosseguem e podem resultar em denúncias ao Poder Judiciário. Justiça suspende lei municipal que proíbe multa em caso de perda de ticket de estacionamento. Assunto para o próximo bloco. Voltamos em instantes. Numa sociedade complexa, marcada por informações superficiais, por excesso de informações e até mesmo por fake news, é imprescindível que tenhamos um canal seguro, claro, transparente, público de informações. É nesse cenário que temos a TV Justiça, destacadamente pela qualidade e com ênfase no sistema de justiça. A Justiça do Rio de Janeiro condenou o Estado a pagar R$240 mil por danos morais à família de um policial morto em serviço.
O caso ocorreu em março de 2018. Segundo o processo, Rafael de Oliveira foi baleado na cabeça por criminosos enquanto fazia patrulhamento noturno. A família recorreu à justiça com a alegação que o estado do Rio de Janeiro tem responsabilidade civil sobre o assassinato do policial. Em defesa, o estado do Rio de Janeiro argumentou que o militar estava devidamente equipado, acompanhado por 2 colegas de trabalho na viatura e, por isso, não há responsabilidade civil pelo evento trágico. Mas, ao julgar o caso, a terceira vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro entendeu que a omissão do Estado permite que vários acontecimentos danosos ocorram com policiais, o que gera até uma banalização da insegurança e falta de condições de trabalho da polícia. E o Estado do Rio de Janeiro foi condenado a pagar R$240 mil à família do militar por danos morais. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região alterou uma decisão anterior e permitiu que um agente penitenciário temporário tenha porte de arma de fogo. A 5ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu por unanimidade que agentes penitenciários temporários têm direito a porte de arma de fogo para assegurar a integridade física. O colegiado reformou a sentença que havia negado o pedido de um agente penitenciário temporário e, com base nos riscos da atividade de ameaças recebidas por ele e colegas de equipe, determinou que o pedido seja aceito. O agente procurou a Justiça em razão da negativa ao pedido administrativo de porte de arma, mas seu pedido foi negado também em primeira instância, com o fundamento de que o Estatuto do Desarmamento exige a demonstração de efetiva necessidade, que deve ser avaliado pela Polícia Federal. Foi quando o agente penitenciário recorreu e, em segunda instância, a decisão foi reformada. A relatora do caso no TRF1, desembargadora federal Daniele Maranhão, entendeu que o fato de o solicitante exercer a função de agente de segurança penitenciário no complexo penitenciário Nelson Hungria, em Contagem, Minas Gerais, justifica a aprovação do pedido e que, embora seja um agente temporário, os riscos são os mesmos de um agente penitenciário efetivo. Segundo a magistrada, embora o direito à aquisição e ao porte de arma de fogo sejam exceções à regra, o porte pode ser autorizado aos que desempenhem atividade profissional que represente ameaça à integridade física. Em São Paulo, a Justiça suspendeu uma lei municipal que proíbe multa em caso de perda de ticket de estacionamento. O pedido foi da Associação Brasileira de Shopping Centers pela declaração de inconstitucionalidade de uma lei do município de São Paulo, de julho deste ano, que proíbe a cobrança de multa ou aplicação de qualquer penalidade pela perda ou extravio do comprovante fornecido pelos estacionamentos de veículos. A associação alegou que o município, ao regular a forma de exploração econômica de propriedade privada, invadiu a competência da União e ainda desrespeitou o direito de propriedade e princípios como o da livre iniciativa, concorrência, entre outros. O desembargador Elcio Trujillo, do Tribunal de Justiça de São Paulo, suspendeu a lei ao considerar as implicações decorrentes da implantação. A suspensão vale até o julgamento definitivo. O magistrado deu prazo de 30 dias para o prefeito de São Paulo e o presidente da Câmara Municipal repassarem informações sobre o caso. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública no Acre para garantir condições mínimas de acessibilidade aos passageiros com deficiência no embarque e desembarque em aeroportos do país. A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão apurou a existência de diversas irregularidades quanto à acessibilidade de pessoas com deficiências nos aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Diante disso, foram acionadas a União, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, a Infraero, a concessionária de aeroportos da Amazônia, além dos municípios, para que adotem providências para melhoria da acessibilidade. O Ministério Público destacou problemas como falta de sinalização tátil nos pisos e superfícies dos aeroportos, ausência de acessibilidade para cadeirantes no terminal de atendimento bancário, insuficiência de assentos destinados a pessoas com deficiência, presença de obstáculos físicos, rachaduras e falhas na calçada do aeroporto. E mais, nenhuma companhia aérea tem balcão de atendimento adaptado e apenas uma empresa conta com uma rampa para embarque e desembarque de passageiros.
Por causa da complexidade dos problemas encontrados, o MPF dividiu os pedidos entre os que têm efeito local e os que têm efeito nacional. Um candidato declarado inapto na avaliação médica poderá fazer o teste de aptidão física em concurso público. A decisão é do ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência do Superior Tribunal de Justiça. O vice-presidente do STJ deferiu liminar em mandado de segurança para garantir a participação do candidato em concurso da aeronáutica. Embora ele tenha apresentado laudo médico favorável, a banca o considerou inapto para continuar nas fases seguintes do processo de seleção. Segundo o ministro Jorge Mussi, há evidente perigo da demora nos autos, já que o teste de aptidão física está agendado para a data próxima. O vice-presidente também enfatizou que, de acordo com as informações do processo, o candidato cumpriu a determinação da banca e apresentou laudo psiquiátrico favorável. O mérito do mandado de segurança será analisado pela primeira sessão sob a relatoria do ministro Benedito Gonçalves. A Caixa Econômica Federal vai reaver um imóvel arrendado em programa de moradia voltado para a população de baixa renda. Segundo o STJ, a transferência de direitos sobre o imóvel arrendado só será válida se houver o preenchimento de determinados requisitos. Por unanimidade, a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial em que a Caixa Econômica Federal pleiteou a reintegração de posse de imóvel. Os direitos da propriedade haviam sido cedidos pelos arrendatários originais a um casal. De acordo com os autos, o casal pediu para obter a declaração de validade do contrato particular de cessão de direitos. Assim, eles seriam reconhecidos como legítimos arrendatários do imóvel. No entanto, o bem havia sido adquirido pelos primeiros donos por meio do Programa de Arrendamento Residencial PAR. O Tribunal Regional da Terceira Região reconheceu a validade do contrato particular de cessão do arrendamento solicitado pelo casal, mas a Caixa Econômica Federal, em reconvenção, pleiteou a reintegração de posse, alegando que a cessão foi indevida, o que configuraria esbulho possessório. No STJ, o banco sustentou que o TRF ignorou a cláusula contratual que previa a rescisão nos casos de transferência ou cessão de direitos do imóvel. O colegiado também constatou que o casal que adquiriu o imóvel tem renda maior que a permitida pelo programa e não houve prévia autorização para a cessão pelo banco na condição de agente operador do PAR. A relatora, ministra Nancy Andrighi, explicou que o programa foi criado em 2001 para atender a necessidade de moradia da população de baixa renda, por meio de arrendamento residencial com opção de compra ao fim do contrato. Ela reforçou que a legalidade da cessão deve ser analisada a partir dos princípios e das finalidades do PAR, bem como por eventuais normas do Código Civil aplicáveis à espécie e que atendem ao programa. Dessa forma, considerou ilegal a cláusula de rescisão e reformou o acórdão recorrido para determinar a reintegração de posse em favor da instituição financeira. Assim, o colegiado entendeu que é válida a cessão pelo arrendamento do imóvel de posição contratual ou de direitos decorrentes de contrato do PAR, desde que o novo arrendatário atenda aos critérios do PAR, haja respeito à eventual fila de espera e exista prévio consentimento da Caixa Econômica Federal, operadora do programa. Cartórios registram um aumento nos pedidos de trocas de nome. O motivo? A gente explica no próximo bloco. Até já. A TV Justiça é um eficaz veículo de informação e fomento ao debate democrático, proporcionando à sociedade acesso simplificado ao poder judiciário, projetando, com isso, conhecimentos básicos ao cidadão como direitos do consumidor, algo cotidiano, ou mesmo questões mais complexas voltadas à justiça social, como cotas em universidades e concurso público. É, portanto, um veículo de elevado valor social. Os cartórios de todo o país têm registrado um aumento nos pedidos de trocas de nome. A lei que permite a mudança de forma simplificada está em vigor há um mês.
No vai e vem do dia a dia, entre tantas pessoas, acredite, alguém já se incomodou com o próprio nome. A Raimunda é uma delas. 9 meses e essa filha nasce linda e tal, e coloca o nome de Raimunda. Oi? Como assim, né? Então é constrangedor, sem falar que lá na adolescência isso já foi muito difícil, né? Então, mesmo com a maturidade, mesmo aceitando o meu nome, ainda é difícil, né? Quando você se depara com uma situação dessa de chacota. Na internet é possível encontrar registros de diversos nomes incomuns. Mas a gente não pode esquecer que o nome pode ser motivo de problemas para alguém e a solução é trocá-lo. E agora tudo ficou mais simples. Desde o mês passado, a nova lei de registros públicos permite alterá-lo diretamente em um cartório de registro civil, sem precisar de uma decisão judicial. A nova legislação amplia ainda as possibilidades para a mudança de nomes e sobrenomes sem a necessidade da contratação de advogados. Qualquer pessoa maior de 18 anos, independentemente de motivação, gênero e juízo de valor, por exemplo, pode mudar o primeiro nome no cartório. Para realizar a mudança é necessário apresentar documentos pessoais como carteira de identidade e CPF. No caso de recém-nascido, a alteração pode ser feita em até 15 dias após o registro. A pessoa deve comparecer pessoalmente ao cartório de registro civil do seu nascimento ou do seu casamento, conforme for o caso, portando documento de identificação com foto e, se possível, a própria certidão de nascimento ou casamento. Se for alteração de prenome, é importante que se informe o número do passaporte para aqueles que tiverem e do título de eleitor. Mais rapidez, economia e especialização da mão de obra. Esses são alguns dos benefícios da unificação das secretarias dos juizados especiais de Cuiabá e Várzea Grande, em Mato Grosso. Veja na prática como isso pode contribuir com o melhor atendimento da justiça ao cidadão. O Poder Judiciário deu um importante passo para simplificar e agilizar o trâmite processual, com a unificação das secretarias judiciárias do 1º, 2º, 4º e 6º Juizados Especiais Cíveis de Cuiabá, no edifício Maruanã, e os Juizados Especiais Cíveis do Cristo Rei e do Jardim Glória, em Várzea Grande, que agora estão no novo fórum da cidade. Na prática, os juizados continuam separados, cada gabinete com seu próprio magistrado e sua equipe de assessores. O que muda é a forma de utilizar a mão de obra dos servidores e o tratamento do processo em cada etapa, do acolhimento da inicial à sentença. O objetivo disso é conseguir que esses servidores eles tenham uma especialização, se concentrem somente numa atividade. Então, nós não teremos aquela perda de tempo que acontecia de o servidor estar concentrado, montando um mandado e ter que parar de fazer isso para fazer um atendimento e depois ter que voltar para montar o mandado. Então, a gente vai ganhar esse tempo. O que acaba até mesmo facilitando o nosso trabalho, né? Porque a gente se especializa naquela área e eu creio que dá maior celeridade, né, aos trâmites dos processos. O advogado Felipe acredita que, a exemplo de outras inovações implementadas pelo Judiciário nos últimos anos, esta unificação traz, além da agilidade, muitas outras vantagens. Você ter um só lugar, um só gestor, uma só sede para você poder dar esse andamento, cobrar esse andamento, é muito interessante. E isso gera muito resultado, porque você vai num só lugar, você tem um só canal, e isso gera simplificação, né, do atendimento. Que a gente mostra mais uma boa iniciativa do Judiciário de Mato Grosso, os chamados Círculos de Paz, promovidos pelo Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa para estimular o diálogo e respeito entre as pessoas como forma de evitar conflitos. Desta vez, a ação aconteceu em Primavera do Leste. Um espetáculo natural e uma aparência hipnotizante. Esta é a Lagoa Azul. A atração fica em Primavera do Leste, interior de Mato Grosso. O município também possui imensas plantações de algodão e, com todo esse potencial turístico e econômico, a cidade atrai cada vez mais pessoas, aumentando o número de habitantes. Como a professora Cristiane, que nasceu em Poxoréu e leciona na Escola Estadual Alda Escopel.
unidade de ensino pioneira em Primavera do Leste a realizar os círculos de construção de paz, método da justiça restaurativa que vem fazendo a diferença na vida da população. Excelente iniciativa. Com o Círculo de Paz, a gente consegue aprender novas técnicas para lidar com essas situações em sala de aula, para poder conduzir melhor os conflitos entre os alunos em sala de aula. Dar a oportunidade dos jovens se conhecerem, se ouvirem, darem a oportunidade de ouvir os colegas é muito importante. E conversar olho no olho, eu tenho empatia com você. E aí eu transmito aquilo que eu tenho de melhor dentro de mim. A minha humanidade se conecta com a sua e eu entendo as suas necessidades, os seus sentimentos, né? Os círculos de paz, é uma técnica de administração de conflitos que é realizada em grupos, né? Então pode ser feita nas escolas, no judiciário, com famílias dos processos. O uso da ferramenta, que promove diálogos e reflexões, traz bons resultados. Tanto é que um termo de cooperação técnica entre o judiciário e o município foi assinado. Todas as práticas, inclusive as práticas da justiça restaurativa, elas vêm a corroborar com o processo de construção de uma sociedade fortalecida no objetivo da paz. É uma ferramenta de extrema importância que o Tribunal de Justiça vem até o município de Primavera para poder firmar esse termo de cooperação e ajudar a restaurar a vivência familiar, a vivência entre os amigos em paz. As ações de incentivo à cultura de paz realizadas em Primavera do Leste fizeram parte das atividades da Semana de Práticas Restaurativas, promovida pelo Núcleo Gestor da Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o NUGJUR. Então, ao longo desses dias, vários círculos foram marcados, nas escolas, no sistema de justiça, no sentido de que as pessoas pudessem ter a experiência de viver um círculo restaurativo e, com isso, então, nos ajudar, nos auxiliar a implantar a política pública da justiça restaurativa na comunidade. Com certeza, aqui já temos um laboratório, já temos um nicho de resultados importantes que vamos importar para outras escolas do local e para exportação para outros municípios. Queremos que aqui seja um município do nosso exemplo de laboratório, onde está dando certo, onde já temos resultados concretos de que ensinar nas escolas, capacitando as pessoas para a facilitação dos círculos de construção de paz, dá um resultado preventivo nos conflitos escolares, de uma forma genérica, de uma forma geral, refletindo inclusive nas famílias. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, prestou homenagens ao jurista e ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. Os dois tiveram encontro hoje, em Brasília. O encontro ocorreu na sede do TST. O jurista e ministro aposentado do STF, Nelson Jobim, foi condecorado com a medalha comemorativa dos 80 anos da Justiça do Trabalho, honraria oferecida a membros da sociedade civil e autoridades que contribuem para o desenvolvimento do país. Ele também foi presenteado com o livro comemorativo dos 80 anos da Justiça do Trabalho e com o selo postal em homenagem ao Dia do Trabalho. Homenagear o ministro Jobim é homenagear, eu diria, o próprio Supremo Tribunal Federal. Quando eu cheguei no tribunal, o ministro Jobim era um grande parceiro e amigo da Justiça do Trabalho. E essa parceria continua. Natural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Nelson Jobim foi ministro do STF, onde exerceu a presidência de 2004 a 2006. Também foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral de 2001 a 2003. Foi eleito deputado federal por 2 mandatos e nomeado ministro da Justiça no governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Também ocupou o cargo de ministro da Defesa nos governos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ex-presidente Dilma Rousseff. Ao agradecer a homenagem, ele destacou a relevância da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho
envolveu-se mais na construção de soluções e não no impedimento de problemas. Ou seja, nós tivemos um momento em que a Justiça do Trabalho tinha dificuldades nesse sentido, mas agora você mostra que ela está aliada ao desenvolvimento do país, o que é fundamental. E eu fico honrado com a decisão tomada pelo presidente do tribunal de me outorgar essa medalha e será guardada com muito carinho. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, tenha uma boa noite, até amanhã.